Olá, eu sou a doutora Raquel Hickman e vim hoje então falar sobre um tipo muito raro de neoplasia neuroendócrina, que é o carcinoma neuroendócrino. O carcinoma neuroendócrino, ele está dentro do grupo de chamados neoplasias neuroendócrinas de alto grau, que hoje subdividem, né, em carcinoma neuroendócrino e em tumor neuroendócrino G3. São doenças completamente diferentes. O carcinoma neuroendócrino mais comumente se origina no pulmão, e aí eles podem ser o que a gente chama de carcinoma neuroendócrino de grandes ou pequenas células, ou eles podem se originar fora do pulmão, os chamados extrapulmonares. E aí pode se localizar no cólon, então no intestino, né, no pâncreas, no esôfago, no estômago, no colo de útero, na bexiga, no canal anal, então em vários locais diferentes. E de acordo com o local de origem, vamos dizer assim, os fatores de risco e as causas são diferentes. É muito importante diferenciar se é realmente um carcinoma neuroendócrino ou se é um tumor G3. Geralmente nos tumores G3, o Ki67, que é aquele índice de proliferação celular que a gente avalia na biópsia, não é tão alto, é geralmente abaixo de 50%. No tumor G3, geralmente os pacientes não têm tantos sintomas, pode até ser um achado incidental, o paciente vai fazer um ultrassom, de repente vê um nódulo no fígado, não tem tantos sintomas. E os tumores G3 podem produzir hormônio, então podem ser chamados tumores funcionantes. E nesse caso, o mais frequente é que seja do pâncreas. Já os carcinomas neuroendócrinos são, a gente fala, é completamente diferente, é uma outra doença. Eles são mais parecidos com os carcinomas do órgão de origem. Então, por exemplo, um carcinoma neuroendócrino do pâncreas é mais parecido molecularmente, em termos de prognóstico, com o adenocarcinoma do pâncreas. O de estômago, a mesma coisa, o de cólon, a mesma coisa. Eles não produzem hormônios, por definição, porque é um carcinoma. Eles são mais agressivos e geralmente as pessoas têm sintomas. O paciente tem perda de peso, às vezes tem dor, mal-estar, anemia. É uma doença de um comportamento mais agressivo. E aí, se excluindo que seja um tumor G3 realmente sendo um carcinoma neuroendócrino, isso tem que ser definido pela biópsia, né? Então, a avaliação do anátomo patológico do material de biópsia, ele é crucial, é o patologista que vai definir se é um G3 ou um carcinoma. Às vezes isso não é tão fácil assim, porque alguns tumores o patologista pode ter dificuldade de diagnosticar, aí outros exames podem ajudar. Então, por exemplo, o tumor G3 geralmente capta no PET scan normal, PET scan FDG e no galho 68. O carcinoma, invariavelmente, não capta no galho 68. Então, alguns fatores clínicos podem ajudar nessa diferenciação, mas é principalmente a biópsia. E aí, se confirmando ser um carcinoma neuroendócrino, é importante avaliar a extensão da doença. Então, o PET scan FDG é muito importante, porque ele vai ajudar a definir se o tumor está localizado só num órgão ou se tem metástase em outros órgãos, como o fígado e ossos. E outra coisa que é muito importante nesses carcinomas neuroendócrinos, né, quando eles são metastáticos, é a avaliação molecular. Então, eles são muito raros, tem poucos estudos nesse tema, mas o pouco que tem mostra que vale a pena fazer um teste molecular se a pessoa puder. Então, o principal é um que a gente avalia por imunohistoquímica, ou seja, na própria biópsia, não é uma nova biópsia, não é um teste caro, é um teste que o patologista pode fazer já na biópsia, e geralmente é coberto pelos planos de saúde no Brasil, que é a pesquisa da instabilidade de microsatélites ou deficiência das enzimas de reparo. São nomes grandes, mas o que isso quer dizer? Que é avaliar se existe uma chance desse tumor ser responsivo à imunoterapia. Então, a imunoterapia é um tratamento que é uma grande revolução na oncologia, não funciona para a maioria dos casos, mas quando o tumor tem essa alteração molecular rara, chamada de instabilidade de microsatélites, a chance da imunoterapia funcionar é muito grande, né? E o que é a imunoterapia? É um tratamento, diferentemente da químio, que age direto nas células do tumor, faz o sistema imunológico da pessoa combater a doença. E como eu disse, em alguns casos o resultado é realmente um divisor de águas, porque o resultado é muito bom. O tumor reduz, a pessoa prolonga a vida, eu já vi casos até
de cura. Então, é muito importante fazer esse exame. Quando os tumores, os carcinomas neuroendócrinos são do intestino, vale a pena fazer um exame molecular, porque até metade dos casos se encontra uma mutação num gene chamado BRAF V600E, BRAF V600E, onde existe remédio que pode ser utilizado, drogas orais que melhoram aí a sobrevida do paciente, fazem o tumor reduzir. É raro, mas quando está presente tem que pesquisar. E outras alterações moleculares mais raras podem estar presentes também. Então, se for possível, um exame molecular deve ser feito. Nesse exame molecular, a gente analisa o DNA do tumor, não é o DNA das células sadias do paciente, mas do tumor. Se o carcinoma neuroendócrino estiver localizado, ou seja, não tem metástase, o tratamento é a cirurgia, e em muitos casos a gente recomenda complementar com quimioterapia, e o tipo de quimioterapia vai depender da origem do tumor, mas vale a pena complementar com químio pelo alto risco da doença voltar, se isso não for feito. Quando já tem metástase, o tratamento principal é a quimioterapia. A imunoterapia pode ser combinada ou não se o tumor se originou no pulmão, mas se ele é extrapulmonar, geralmente a gente faz só a quimioterapia. E aí a quimioterapia geralmente é cisplatina combinada com etoposide ou cisplatina combinada com irinotecano. Em alguns casos, se o tumor é do trato gastrointestinal, do colo, do pâncreas, a gente faz a quimio FOLFIRINOX. Mas toda essa discussão de qual seria melhor tem que avaliar cada caso a caso, mas de maneira geral é isso. Espero que tenha sido útil aí falar um pouco sobre os carcinomas neuroendócrinos, desse tipo tão raro.